Vamos falar do recurso ordinário. Eu já vou passar a falar do recurso ordinário somente sobre as hipóteses de cabimento e também do recurso especial sobre as hipóteses de cabimento. É matéria ligado mais à doutrina e aquilo que vocês aprenderam na disciplina Processo Civil. Vamos passar aqui somente sobre as hipóteses de cabimento. Aí depois sim, vamos ter uma videoaula específica para a identificação da peça e elaboração da peça do recurso extraordinário e uma videoaula específica para a elaboração da peça e a identificação da peça do recurso especial. Só lembrando que o procedimento do recurso especial e do recurso extraordinário, e é isso que vai constar depois também na sua peça prática profissional, está lá no artigo 1029 e seguintes do Código de Processo Civil. Tá ok? Vamos lá então. As hipóteses de cabimento do recurso extraordinário estão lá no artigo 102, inciso 3 da Constituição. Apenas para uma breve leitura rápida para vocês, e nós relembrarmos lá, está lá no artigo 102, 102, inciso 3, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar, vamos lá no 3, está aqui, julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando decisão recorrida. 2 pontos. Contrariar dispositivo desta Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição ou julgar válida lei local em face de lei federal. São aí as hipóteses de cabimento. Como eu disse para vocês, é um recurso de fundamentação vinculada. A sua fundamentação deverá incidir sobre uma dessas hipóteses de cabimento. Como regra, é a primeira, da linha A, contrariar dispositivo desta Constituição. Tá ok? Só que o recurso extraordinário, ele tem ainda mais um filtro. Além do pré-questionamento, como nós falamos anteriormente, que também se revela como uma espécie de filtro, o recurso extraordinário tem um filtro mais, digamos assim, intenso, que foi inserido no nosso ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 45, 2004, e que agora é repetido e disciplinado também no nosso Código de Processo Civil de 2015, que é a chamada repercussão geral. Repercussão geral. Você vai ter que, na sua peça prática profissional, vamos depois elaborá-la, voltarei a falar sobre o tema, vocês precisam trazer, além do pré-questionamento, além de tratar da causa decidida, o pré-questionamento em última ou única instância, também a repercussão geral. Repercussão geral, assim compreendida, como esse impacto significativo que a decisão recorrida assume ou tem aptidão para assumir no cenário econômico, social, político ou jurídico, indo além, evidentemente, dos interesses subjetivos, mas possuindo dentro da nossa característica primordial da nossa democracia, ensejando a atenção para esse Estado pluralístico que exige, evidentemente, o reconhecimento de que certas questões, para que possa chegar na Suprema Corte, diga respeito ao direito positivado e a sua interpretação em todo o país, e não apenas para questões inerentes ou questões que possam, de fato, apenas atender aos interesses subjetivos, ou seja, das partes, tá ok? Então, relembrando que vocês têm que trazer essa discussão da repercussão geral, que visa, sobretudo, a objetivação do Supremo Tribunal Federal, da sua atuação, né? O que dá um caráter marcadamente subjetivo, o que retira esse caráter notavelmente subjetivo para dar um caráter evidentemente objetivo nessa ordem constitucional que exige essa, então, repercussão geral, tá ok? Pois bem, a repercussão geral é uma questão relacionada à admissibilidade do recurso, então você vai ter que trazer logo após a síntese dos fatos na sua petição, voltaremos a falar sobre isso,
E os artigos 1036 a 1040 disciplinam também algumas hipóteses sobre julgamentos repetitivos ou recursos especiais ou extraordinários repetitivos, que não vêm bem aqui ao caso, mas basta apenas relembrarmos a vocês. Mas total atenção ao recurso extraordinário quando falarmos sobre a necessidade de se demonstrar na sua peça prática profissional a chamada repercussão geral. E por último, o recurso especial. As hipóteses de cabimento, então, estão lá no inciso 3 do artigo 105 da Constituição, quando então, lá no artigo 105, inciso 3, vamos lá buscar ele aqui para nós lermos o texto, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida a contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. B. Julgar válido ato do governo local contestado em face de lei federal. E C. Der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outra tribunal. Aí você tem uma questão do acordo paradigma aqui, que nós falaremos mais adiante, mas nós temos então aqui essas três hipóteses de cabimento do chamado recurso especial. É claro que nessa última parte aqui, voltamos a falar sobre a questão da decisão paradigma, né? Bem como também, se eventualmente for apontada uma divergência jurisprudencial, você vai ter que trazer essa divergência jurisprudencial à tona. Dificilmente isso vai ser objeto em exame de ordem, a não ser que eventualmente traga aí toda essa divergência e os elementos no próprio enunciado, mas bem como também na hipótese do acordo paradigma, né? É o que você vai encontrar na disciplina lá do Código de Processo Civil, em especial no parágrafo 1º do artigo 1029. Mas, em suma, essas são as linhas gerais que nós tínhamos que passar para vocês no primeiro momento, para relembrarmos aí do recurso extraordinário especial, lembrando que o procedimento está lá no próprio artigo 1029 seguintes, né? Deve ser interposto perante o presidente do tribunal ou vice-presidente do tribunal, conforme o regimento interno. Quando eu falo o tribunal ACO, por isso vai ensejar a folha de rosto, a interposição e a folha de razões, tá ok? O prazo é de 15 dias para ambos, como já falamos anteriormente. Há necessidade de preparo para que você possa, evidentemente, aí, obter um juízo positivo de admissibilidade do seu recurso, que como regra tem somente o efeito devolutivo. Eventualmente podemos falar no efeito suspensivo ou pedidices nos termos do parágrafo 5º do artigo 1029 do Código de Processo Civil. Assim não tem efeito suspensivo ou privilégios. Tem somente efeito, pode ter efeito suspensivo, mas se o relator assim o conceder nos termos do parágrafo 5º do artigo 1029, o chamado efeito suspensivo op iudices. Tá ok? Belezinha? Terminamos aqui essa nossa videoaula sobre essa parte introdutória sobre recurso especial extraordinário e teremos as próximas videoaulas tratando da estrutura da peça processual e da identificação do recurso extraordinário e do recurso especial. Tá ok? Beleza? Show de bola? Agradeço a todos mais uma vez pela atenção e fiquem com Deus.